Vai ler? Você lê? Você pode ler, Eliana. Bom Tá, dia. Hoje é 31 de maio de 2025. Daremos continuidade à leitura do livro A Alma Humana, do Carl Koenig. Estamos na página 117, do capítulo 6, no subtítulo 6.2, Som, Música e a Qualidade Intencional da Alma. Hoje o Ronaldo e a Márcia Lucena não estão conosco, mas a Eliana Praça veio nos ajudar. Eu vou ler o... Você quer ler o verso, Eliana? posso ler se você quiser. Pode ler, e aí, depois da leitura do verso, a Nina inicia a leitura. Tá Obrigada. bom. Bom dia a todos. Vamos lá. Quando se trata da vida prática externa, as pessoas têm justamente o seguinte ponto de vista. Primeiro vem isto, depois vem aquilo. Com isso não se progride no mundo. Só se progride quando se pensa em círculo. É preciso pensar em círculo. É preciso pensar quando se olha para as circunstâncias externas, que elas são feitas pelas pessoas, mas também fazem as pessoas. Ou quando se olha para as ações das pessoas, que elas fazem as circunstâncias externas, mas por sua vez também são apoiadas pelas circunstâncias externas. Obrigada, Eliana. Nina, com você. Então, 6.2, som, música e a qualidade intencional da alma. A qualidade interior do som e da música é sempre preenchida por um atributo muito especial. Quando escutamos uma melodia, seja ela em tom maior ou menor, a experimentamos de tal forma que isso cria certo elemento de desejo na alma. Todo som contém um elemento especial de desejo em seu caráter. O canto dos pássaros é um verdadeiro exemplo dessa afirmação. Os pássaros jamais cantam para exprimir o que eles concluíram. Os cantos expressam seus desejos e aspirações. Com o nascer do sol pela manhã, eles começam a cantar e a trinar, a gorjear e chilrear. E todo o seu canto é um desejo de elevar-se cada vez mais alto com o sol. Aí está a qualidade arquetípica da música. Seja o pastor tocando tocando a flauta, ou o caçador seu apito, eles sempre expressam o desejo. A música pode tanto acalmar quanto estimular. Ela pode aliviar a tensão e incitar a fleuma. Ela pode acordar ou nos embalar para o sono. A música toca os sentimentos e emoções, mexe com as paixões e motivações, mas jamais ela nos dá a verdadeira satisfação e acalmo. A melodia mais linda nos mantém o desejo ainda por algum tempo. Assim, cada peça de música é composta de tal forma que a repetição torna-se o elemento
básico de sua estrutura. Seja uma fuga ou uma área, uma sonata ou uma variação, a melodia principal ou tema é invariavelmente repetido de diferentes formas e de vários modos. Esperamos por essas recapitulações quando ouvimos música, porque elas apontam para a sua própria natureza interna. Não há música sem o elemento da recapitulação que, em si, é ritmo. E não é apenas na música que a repetição forma parte de seu ser, mas em todo som, ruído e tom. A repetição sem fim das ondas é a canção do mar. O borbulhar das corredeiras canta os ritmos dos riachos e rios. O girar da roda, o sapatear dos cascos do cavalo, retinir do metal, o som dos sinos, o grito repetitivo das feras, tudo ocorre em ritmos que são a forma inerente do som. As funções rítmicas de alguns dos órgãos são semelhantes ao som e à música exteriores. O coração pulsa porque anseia por mais sangue. Os pulmões inalam porque buscam por mais ar e oxigênio. Estes dois ritmos são os motores centrais da vida na Terra. É a alma que deseja ar e busca por oxigênio a fim de sustentar o corpo como sua morada entre o nascimento e a morte. O latejo do coração é a tônica da melodia da vida. Ela nos acompanha dia e noite. Ao redor da tônica acontece a repetição constante de inspiração e expiração, e nesse ritmo duplo a alma humana repousa. Há muito tempo, Rudolf Steiner indicou que esse ritmo fundamental é aproximadamente 1:4. Quase 4 batidas do coração acompanham o ato de uma única respiração. Em geral, contamos 72 batimentos de pulso e 18 respirações por minuto. Em si, a alma é som e música. Só podemos, portanto, resistir no âmbito que consiste de ritmo e repetição. A alma habita o corpo por intermédio dos batimentos cardíacos e da respiração torácica. Tão logo esse ritmo pare, a alma deve deixar o corpo e encontrar um novo lar. A alma, que consiste de som e música, carrega consigo o elemento do desejo constante. Por sua natureza, ela está preenchida por desejos, aspirações e motivações infindáveis. Eles acompanham a substância mais íntima da alma.
ela é som. Som é desejo, e o desejo clama por repetição e ritmo. Tudo bem até aqui? Então tá. Devemos agora, devemos agora nos lembrar o que foi descrito em um capítulo anterior desse livro como a qualidade intencional da alma, capítulo 2.2. Baseamos nossa descrição no trabalho do grande filósofo Franz Brentano, que caracterizou essa qualidade psíquica fundamental, perto do final do século passado. Chegamos à conclusão de que toda a vida psíquica tem essa qualidade intencional e que as emoções, pensamentos e motivações dificilmente existem sem um objeto. Só agora é possível prosseguir e dar mais um passo na direção dessa primeira indicação. Para começar, entendemos que o elemento intencional na alma é como som e música. Ela procura obter constantemente um objeto, anseia por uma realização. O que Brentano descreveu quando disse: não dar ouvidos a algo que não possa ser ouvido, não confiar em algo que possa ser confiável, não esperar em algo que possa ser esperado, indica que não existe objeto sem meta e que, assim, todo ato intencional busca por objetivos e objetos. A mesma caracterização vale para a verdadeira natureza da música e do som. Dessa forma, podemos afirmar que a qualidade intencional na alma, em si mesma, é som e tom. Por isso, elas se repetem e nunca param. A qualidade intencional da alma, descrita por Brentano, equivale ao que experimentamos através do sentido da audição, como som e ruído, tom e voz. Rudolf Steiner dedicou um capítulo inteiro de seu livro, Os Enigmas da Alma, à questão da qualidade intencional. No capítulo sobre os verdadeiros fundamentos das relações intencionais, ele descreve o círculo dos 12 sentidos na forma que indicamos. Steiner aponta que, como seres humanos, jamais recebemos uma impressão ou algo ou ser ao nosso redor através de um único sentido. Vou repetir, Steiner aponta que, como seres humanos, jamais recebemos uma impressão de algo ou ser ao nosso redor através de um único sentido. Sempre existem pelo menos dois sentidos que combinam suas impressões, capacitando-nos a perceber a realidade de um objeto. Ele diz: a conexão com um dos sentidos aparece com clareza especial na consciência. A relação com o outro sentido permanece mais oculta. E descreve como os quatro sentidos orgânicos, principalmente, são os mais ocultos
enquanto os 4 medianos permanecem mais acessíveis. Alguns exemplos evidenciam essa afirmação. Quando seguimos um objeto com o olhar, um pássaro voando ou um veículo em movimento, não compreendemos o movimento pelo sentido da visão. Inúmeras teorias foram sugeridas para explicar essa experiência simples, mas nenhuma é capaz de estar em consonância com os fatos, porque nenhuma explicação é possível quando permanecemos apenas no âmbito do sentido da visão. Mas quando introduzimos o sentido do movimento, que pode seguir o objeto por meio do globo ocular e seus músculos, começamos a entender esse processo de percepção. O sentido da visão combina seus esforços com os do sentido do movimento para vermos um objeto em movimento. Esse último, é mais oculto e não somos imediatamente conscientes dele quando somos do sentido da visão. Mesmo assim, ele desempenha parte integrante nessa função perceptiva. Outro exemplo é o seguinte: ao tentar trazer um objeto ao foco da visão, a lente do olho deve ajustar-se à distância na qual o objeto aparece. Esse ajuste ocorre de tal forma que a lente é contraída ou relaxada, tal como um músculo. Mas o sentido da visão não é responsável por essa ação. Aqui é o sentido do equilíbrio que dirige o movimento refrator da lente. Ainda outro exemplo. Não saboreamos o que comemos apenas através do sentido do paladar. Porque no momento em que o alimento, sólido ou líquido, toca a língua, o palato e o interior das bochechas, o sentido do tato combina-se ao sentido do paladar. Nós começamos também a engolir e mastigar, e desse modo surge o sentido do movimento. As glândulas salivares começam a secretar seus sucos e imediatamente o sentido vital se ativa. Assim, no ato de comer, estão envolvidos pelo menos 4 sentidos diferentes. Eles se mesclam e se confundem, e as interações complicadas criam a experiência de comer, saborear e apreciar uma refeição. Nos 2 primeiros exemplos, foi o sentido da visão que forneceu a melodia na parte intencional da visão. Os sentidos do movimento e do equilíbrio fizeram o acompanhamento. No último exemplo, aconteceu um quarteto musical. O sentido do paladar desempenhou a parte principal e foi acompanhada por 3 outros instrumentos: os sentidos do movimento, da vida e do tato, acompanhando a melodia principal. Muito curioso isso, né? Que a gente come e só pensa que o paladar está em voga, né? E outra coisa, uma coisa que às vezes a gente gosta de uma coisa crocante que faz aquele barulhinho, e aí ativa a audição também, né? Sim.
Tem muitos sentidos envolvidos, né? Sempre. A cada percepção que a gente tem, tem vários sentidos envolvidos, né? Então, ele deu esse exemplo aí do alimento, né? Da mastigação, então tem movimento, tem tato, tem paladar e tem olfato também, né? Porque sempre tem, Ah, sim. olfato e paladar sempre estão muito juntos, né? Uhum. Então, é interessante isso. Eu não sei se faz sentido, mas lendo isso aqui, eu pensei na interação, né, do homem, porque cada sentido é individual e a gente acha que é só ele, mas aqui sempre precisa, sempre tem uma parceria, né? Nunca é um sentido, ou dificilmente é um sentido sozinho. E eu fiquei pensando que na nossa atuação no mundo também somos indivíduos, mas para qualquer atuação nossa, nós sempre precisamos de um outro, não é? Que tenha preparado algo antes, ou que dê uma continuidade, ou que caminhe junto por um período conosco. Não sei se faz sentido, mas me veio essa imagem. Para mim, faz. Verdade. Hum. Alguma colaboração mais? Alguém quer comentar algo? Se não, podemos seguir, Nina. Tá. Esses exemplos indicam a função da qualidade intencional em relação ao trabalho dos sentidos. Os quatro sentidos orgânicos estão relacionados muito mais intensamente à qualidade intencional que os quatro sentidos medianos. No olfato e tato, na visão e na experiência térmica, a qualidade da intencionalidade é muito mais refinada. Não desejamos ou queremos tudo o que vemos ou provamos. Os sentidos inferiores, entretanto, são imbuídos por seus desejos porque são preenchidos com atributos intencionais. As impressões obscuras que obtemos por meio desses sentidos são cheias de sentimentos e desejos. Quando uma voz me chama, imediatamente volto minha cabeça em sua direção. Quando vejo alguém que olha para mim com um sorriso amistoso, sorrio também. Nos dois exemplos, não é nem o ouvido, nem o olhar que induzem minha reação. Quando ouço uma voz, minha própria laringe se movimenta como uma espécie de ressonância e imediatamente o sentido do movimento é ativado e une-se ao som e me leva a virar a cabeça. Nossa, que curioso! Quando ouço uma voz, na minha própria laringe, a minha própria laringe se movimenta como uma É, espécie de ressonância e imediatamente o sentido do movimento é ativado e une-se ao som e me leva a girar a cabeça. Curioso isso. então, esse fenômeno da ressonância, isso é explicado cientificamente, porque existe no cérebro neurônios que fazem essa ressonância. Então, mesmo que eu não consiga falar, o fato de você falar, isso ressoa na minha laringe. Isso é explicado. O Steiner falou isso lá atrás e hoje isso é explicado cientificamente. Eles chamam neurônios espelhos.
Então, Hum. existe essa ressonância. Também no segundo exemplo ocorre algo semelhante. Através de uma rápida imitação, o sorriso da outra pessoa é repetido em minha própria alma. Uhum. O sentido do movimento ativa meus músculos e os leva a se movimentarem para retribuir o sorriso. Os dois atos intencionais se encontram: abrir um sorriso e responder sorrindo. Os dois atos intencionais se encontram, né? Abrir um sorriso e responder sorrindo, Todo mundo já vivenciou isso, né? né? Sim, aqui encontramos ainda outro aspecto que desempenha um papel significativo no som e na música: o aspecto da pergunta e da resposta. O animal que vocifera espera a resposta. O pássaro que gorjeia espera que outro responda ao seu canto. Também, quando o ser humano canta, ele espera um parceiro. E o encanto de um dueto está na ação de dar e receber. Perguntar algo é uma maneira refinada de desejá-lo. Responder é a forma sutil de estabelecer uma via de contato. As qualidades intencionais são os motivos verdadeiros em ambas as atividades. É o som e a música da alma que atuam. Com os sentidos medianos, mais envolvidos com a percepção do mundo circundante, o objeto desempenha um papel muito maior que o desejo por ele. No olfato e paladar, o campo intencional da alma está engajado ainda mais fortemente. Na visão e no puro ato de ouvir, essas qualidades permanecem nos bastidores. É o próprio objeto que importa e não sua relação conosco. Entretanto, é muito raro que um objeto seja apenas visto ou ouvido. Quando acontece, não somos capazes de estabelecer qualquer tipo de contato com tais imagens ou sons. Com base nas descrições e afirmações anteriores, podemos ver agora como a vida emocional permeia profundamente a estrutura dos sentidos. Cada impressão sensorial é preenchida por alguma atividade intencional, e é o ato intencional da alma que nos relaciona às impressões sensoriais. Estamos à vontade no mundo que se revela pelos sentidos, mas esse sentimento de estar em casa tem sua origem no poder musical da alma. A qualidade intencional liga a alma ao corpo e à terra. Muito bom. Comentários, impressões. Quer falar alguma coisa, Eliana? Não, se Não. todo mundo compreendeu, acho que tudo ótimo. Porque é bem essa característica. Fala, a Marta, antes de eu falar Não, qualquer coisa. pode falar, Eliana. Não, não, por favor, você. Deus. Não, é que eu achei muito interessante essa relação que a Cristina fez, de fazer essa analogia com a própria individualidade do homem, que ela, apesar da individualidade,
não se mantém, né? Assim, é uma individualidade, mas que faz parte de um todo, assim como os sentidos, né? Que, apesar de cada um ter as suas características, eles precisam sempre estar em combinação para se mostrarem no mundo, né? É isso. Muito bom. Você ia falar algo, Eliana? Não, eu ia falar exatamente dessa imagem da percepção, né? Que a partir do momento que eu tenho uma percepção, eu vou ter uma sensação, né? Que tem a ver com essa característica do desejo, dessa qualidade intencional da alma, e é onde entram todos os sentidos. É mais ou menos isso que ele está falando, né? Esse desejo como essa imagem da musicalidade, do som, né? Que ele está falando aí daquilo. É essa formação desses sentidos a partir da percepção. Acho que é isso, acho que está claro. Esse é um texto, foi um texto gostoso e tranquilo, né? Muito bom. Nina, continua lendo para nós? Ou Ok, vamos lá na. Agora a gente está no 6.3 da página 123 e vamos ler a luz e a natureza transcendente da alma. Essa palavra transcendente quer dizer a alma ultrapassa, é isso, esse transcendente. Eu acho que lá no início, naquele capítulo 2.2, ele fala dessa qualidade intencional e da qualidade transcendental da alma. Então, essa qualidade intencional tem a ver com o som, com o desejo, com a repetição, como ele falou aqui, né? Que tem um impacto na alma. E agora ele vai trazer como essa luz tem esse aspecto transcendental e que também vai impactar a alma. Eu acho que é nesse sentido, né, Cris? Que eu me lembre desse livro. e assim, talvez mais grosseiramente, né? Essa alma intencional, ela precisa de um objeto, de algo, que ela vai com intenção, do desejo, ela Sim, precisa desejar algo. E a transcendental é quando ela vai além do objeto do desejo. Ela ultrapassa isso, entendo que vai olhando para o mundo mais sutil, assim que eu entendo. Não sei se mas é eu acho que ele bem vai isso, explicar aqui agora. É, se vamos alguém, ver aqui. né? Acho que é isso. Ajudou? Sim, sim, ajudou bastante. Então vamos lá. A luz e a natureza transcendente da alma. Visão e audição são os dois sentidos principais através dos quais encontramos o mundo ao redor. Nenhum outro sentido se iguala a eles em importância e qualidade. A imensidão do universo espacial é vista pelos olhos. A voz da alma, com seus desejos e magnitude, é escutada pelos ouvidos. Dois mundos diferentes são revelados por meio desses sentidos. Olhos e ouvidos são tão diferentes em si como os mundos que revelam. O órgão físico do sentido da audição está hermeticamente oculto nas profundezas do osso temporal. O ouvido interno foi completamente retirado da superfície do corpo e encontrou um refúgio a salvo.
Com o olho acontece justamente o oposto. Ele fica aberto numa fenda da pele. Observa o mundo a partir daí, um tanto nu, talvez até desavergonhado em seu caráter. Nada tem a esconder, a mostrar. O mundo que vemos revela sua superfície. O que ouvimos nos revela sua profundidade. É por isso que o ouvido está oculto e o olho exibe sua forma na superfície. O ouvido externo tem muito pouco a ver com a percepção do som. Ele é mais como um guardião que fica na entrada, conduzindo à base oculta do ouvido interno. O mundo que o olho nos revela é um universo de profundidade, cor e forma. Pode ser luminoso ou escuro, denso ou transparente, enevoado ou claro. Aparências de infinitas possibilidades acontecem na esfera da luz. Contudo, a própria luz nunca é percebida pelo olho em sua verdadeira realidade. Vemos os atos e sofrimentos da luz invisível, pois as cores são as expressões ativas e passivas de seu ser. A própria luz nunca é vista. Permanece oculta por trás da cortina dos objetos do mundo do espaço. O som, por outro lado, vem em primeiro plano. Ele se mostra e quer ser ouvido. O som nunca é tímido, como a verdadeira luz. Tanto o som como o ruído são decididamente agressivos. O ruído viola o eu sagrado e sua existência pacífica, e não se conhecem barreiras que possam evitá-lo. O olho é velado, mas a luz é oculta. O ouvido é oculto, mas o som é exposto. Aqui torna aparente a polaridade entre olho e ouvido. Mas existe também a polaridade entre luz e som. O olho aberto revela a vestimenta da luz oculta. O ouvido oculto ouve o som e a voz velados. Posso Onde fazer uma podemos... pergunta? Posso interromper? Só para não dar sequência, desculpa. Eu não Sim, entendi direito essa coisa da luz, que a gente não consegue observar a luz. Ela está sempre oculta atrás dos objetos. Então, porque isso nos... Fala, Cris, por favor. Eu ia dizer assim, do que eu já ouvi e entendi, a luz pura nós não conseguimos ver. O que nós vemos é sempre substância, né? A luz incide e sempre tem substância, tem gotículas no ar, tem partículas de poeira. Então, a gente vê alguma coisa, mas porque tem uma substância. Luz pura, nós não vemos. é, Acho que é por isso que ele fala, né? Como é que ela se revela pelo objeto. Então, ela incide numa substância e eu vejo algo. Sim.
Mas a luz a gente não vê. O que nós vemos é que ela incide em substância. E a Collot d'Herbois fala isso, e o Steiner também fala de escuridão, que escuridão é substância, né? Então, da interação entre luz e escuridão é que surgem formas e cores. Mas luz pura nós não vemos, e escuridão pura nós também não vemos. E se a gente pensa, quando está tudo muito escuro, a gente não vê nada. E se vem assim um farol, alguma coisa no nosso olho, nós também não vemos nada. Não sei se ajudou, Marta, ou se complicou a coisa. Eu Você já vai tinha. pensar isso. É bem abstrato, né? Então a gente tem que ser bem imagético aqui para poder É, entender. é bem imaginativo mesmo, né? Eliana, você ia falar? Por Não, favor. eu acho que é isso. Acho que você explicou assim muito bem. Esse é o grande estudo do Goethe, né? Que ele fala que a cor aparece a partir dessa relação entre a luz e a escuridão, como a Cris trouxe, né? Que para nós realmente é um pouco difícil, mas eu acho que a Cris trouxe com elementos aí que acho que ajuda bastante, né? Então, É, essa, essa possibilidade de enxergar as cores, que nós, na verdade, o sentido da visão não tem a ver com as cores, ele tem a ver com a luz e com a escuridão, né? As cores é essa interação entre a luz e a sombra, vamos dizer assim, o que traz a tonalidade. o Goethe, não sei se é isso mesmo, mas numa aula eu ouvi um professor falando que o Goethe descobriu a teoria das cores num passeio na Itália, que ele viu um muro branco e aí tinha sombra, né? E quando ele olhou nesse intervalo aí de junção da luz e escuridão, ele começou a ver um amarelo. E isso despertou o interesse dele, e ele foi nesse Essa- estudo, né? Nessa busca de como é que as cores surgem, né? Como é que nós vemos as cores. E é sempre nesse sentido, menos luz e mais escuridão, né? São algumas cores, mais luz e menos escuridão, cores mais claras, né? É isso. Uhum. Aí é um Obrigada por incentivo para a interromper. gente estudar o Goethe. Sim. Mais um pouquinho. Vamos em frente. Então, a própria luz nunca é vista, permanece oculta por trás da cortina dos objetos do mundo do espaço. O som, por outro lado, vem em primeiro plano. Ele se mostra e quer ser ouvido. O som nunca é tímido como a verdadeira luz. Tanto a voz como o ruído são decididamente agressivos. O ruído viola o eu sagrado e a sua existência pacífica, e não se conhecem barreiras que possam evitá-lo. O olho é velado, mas a luz é oculta. O olho é revelado, mas a luz é oculta. O ouvido é oculto, mas o som é exposto. Aqui se torna aparente a polaridade entre olho e ouvido, mas existe também a polaridade entre luz e som. O olho aberto revela a vestimenta da luz oculta. O ouvido oculto ouve o som e a voz velados. Onde podemos procurar pela luz verdadeira que se oculta por trás de cores e formas?
É possível encontrá-la? Encontramos a verdadeira luz quando descrevemos a natureza da dor no terceiro capítulo desse livro. Reconhecemos diferentes formas de dor quando as descrevemos como um imenso espectro de cores e dissemos que a dor é a qualidade geral de todas as outras impressões sensoriais especializadas. A força unificadora que possibilita toda e qualquer percepção. Identificamos esse aspecto de dor com a luz que está por trás de todas as percepções sensoriais. Descobrimos que dor é luz. Nossa, que curioso. É a mesma luz que oferece a cada sentido a possibilidade de perceber. É a força pela qual somos capazes de ver, aprender o aroma, o gosto, a imagem, o som, uma coisa, um ser. É a habilidade da alma de refletir o mundo ao redor, refletir as impressões e torná-la parte de nós mesmos. Quando olho uma flor, ela é parte de mim no momento em que a vejo. Quando ouço uma melodia, ela é quase idêntica à minha própria existência naquele momento. Essa força da percepção, de apreender e observar algo como uma impressão no âmbito dos 12 sentidos, deve à luz verdadeira, à luz invisível que está por trás de cada sentido e que constitui parte primordial da alma. Nina, Nina, só um instantinho. A Marta levantou a mão. Ah, sim. Isso que foi acabado que a Nina leu, na hora me veio uma imagem assim que exemplifica isso tudo. Sebastião Salgado. Como que ele consegue imprimir naquilo que o olho dele está vendo, né? Como que ele conseguia exprimir tudo isso naquela imagem que a gente vê. Então, assim, ele vai e fotografa pinguim. Se eu fizer uma fotografia, não vai ser igual do mesmo pinguim, né? Como que ele tinha essa percepção de, de traduzir, né? Eu achei assim que é um. Quando eu lembrei dele, eu falei, nossa, explica tudo isso que está sendo lido. Uhum. Era só uma observação. Muito bom. É muito legal. Não sei se a Eliana pode me ajudar no que eu vou falar disso que você trouxe, Marta, que a alma dele tinha a intenção de fotografar, mas transcende o objeto quando consegue traduzir para nós o que ele via. Não sei se é isso. Assim me ficou essa coisa da alma intencional e da transcendental. Não sei se. Ah, eu acho que sim, né? Porque ele está falando aqui o tempo todo dessa polaridade, né? Porque uma não acontece sem a outra, né? A alma intencional está relacionada a essa alma transcendental, né? Então, você trouxe essa característica e também a gente pode. Então, começa por esse desejo, para depois a gente chegar a essa transcendência. Mas para isso eu preciso ter a percepção, né? Os sentidos me ajudam nisso, senão não existe nada, né? Eu acho que é isso.
Maravilhoso. Muito bom. É porque conseguir captar, né, tudo isso não sei, é difícil até explicar. Eu fiquei com uma dúvida, porque estou fazendo uma analogia entre o que nós estamos aprendendo hoje, né, e lendo sobre luz e escuridão. Tem alguma coisa a ver com a escuridão que existe no universo, que é chamado de energia escura, né, que não se conhece, que predomina em mais de 80% do que os cientistas julgam que está no universo? Ou eu não posso fazer essa analogia? Eu acho que você talvez possa, porque assim, eu não vou saber agora explicar como que é, porque tem a ver com a luz que a Terra reflete, né? A luz do Sol, como ela incide na Terra, porque assim, o universo é escuro, não é? Embora tenha o Sol lá, o universo é escuro. Exatamente. Uhum. Ricardo, essa eu vou ficar te devendo. Eu sei que tem uma explicação, mas eu não vou conseguir falar. É só uma curiosidade, vamos pensar a respeito dessa pergunta. Se eu conseguir elaborar isso, ou descobrir um lugar onde isso seja dito com clareza, eu falo com você, tá bom? Obrigado, Cristina. Eu vou parar a gravação, que está aqui o